Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima, Diocese de São Miguel Paulista. Aqui, com muito prazer e alegria, me apresento. Meu nome é Gabriel Tito e vou acompanhar vocês aí nessa bateria de episódios que vão ocorrer semanalmente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast e outras plataformas aí de áudio que possa estar recebendo o arquivo. E hoje, para iniciar nosso podcast, iremos abordar um tema bem interessante na Bíblia, que é, na verdade, uma passagem muito emocionante até, pós a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Estou falando nada mais, nada menos do que os discípulos de Emaús. E, para me ajudar hoje nessa leitura e na compreensão melhor dessa passagem, convidei o acólito Matheus Totti, que faz parte também da Paróquia Santa Rosa de Lima. Tudo bem, Matheus? Boa noite, Gabriel, como você está? Espero que bem, né, dentro dessas situações de pandemia, de isolamento. Salvo a todos que estão nos ouvindo, por qualquer que seja a plataforma. E muito bom saber, muito obrigado pelo convite, né, que este é o primeiro. No primeiro, espero que a gente consiga agradar o ouvinte, que ele possa se sentir convidado a participar dos próximos que irão vir, e que seja realmente um convite a aprofundamento e tenha uma abertura, né, de coração para o tema e para essa tão bela doutrina que a nossa igreja propõe, né, que às vezes a gente se nega a conhecer, mas desde já muito obrigado. Perfeito, Matheus. Bom, para iniciarmos nosso estudo, né, a nossa leitura, eu vou ler aqui a passagem dos discípulos de Emaús, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "Por que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e nos encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com os 2 discípulos, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-lhes e deu-lhes. Neste momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros discípulos.
E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como que todos tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Então, Mateus, como a gente, agora ouviu essa leitura aí dos discípulos de Emaús, eu já vou lhe perguntar assim, de cara, né? Qual seria a sua reação se se deparasse com Cristo em sua mesa? É uma pergunta muito instigante, né? Porque ela parece muito fácil de ser respondida, mas se a gente olha na situação dos discípulos, que foram aqueles que conviveram com Jesus, a gente se surpreende com algumas ações deles, né? Então, conosco não seria tão diferente. Muitas ações nossas seriam muito parecidas com as deles. Então, às vezes a gente poderia, eu acredito que numa figura dos dias de hoje, em que eu não nego que há um sentimento de desesperança, né, muito forte na sociedade, o tempo que eu demoraria para reconhecê-lo seria gigantesco. Acredito que aí os discípulos eles reconhecem, né, pelo partir do pão. Acredito que também precisaria de símbolos e sinais, mesmo que a gente, Cristo dissesse que aquele que acredita verdadeiramente não precisa, acredito eu que eu precisaria ter algum sinal para realmente enxergar, porque sentimento, o clima de hoje não favorece realmente a enxergar a figura de Cristo como Salvador, como a esperança, né? O amor pleno. Ele sendo um amor pleno fica muito distante da nossa realidade hoje. Então acredito que isso dificultaria eu de enxergar e de reconhecer Cristo naquela pessoa que aparecesse na minha frente. Sim. E o que você extrai dessa passagem dos discípulos de Emaús, assim? O que te atrai dentro dessa breve história que aconteceu pós a É ressurreição? muita coisa, é uma passagem muito rica, né? Uma passagem muito rica e extensa num certo modo, porque tem bastante versículos e isso não é à toa, né? A separação dos versículos vem por causa da sua importância mesmo. Então, às vezes, pode ter um versículo muito grande, porque nele traz um sentido próprio, mas quando a gente tem uma passagem com muitos versículos e às vezes frases curtas, é porque aquele versículo tem um sentido totalmente específico, um sentido próprio dele. Então, algo que agora eu retorno uma pergunta para você, né? Que desde alguns anos, com o Papa Francisco trazendo a Evangelii Gaudium, né, que é a alegria do Evangelho, ele vem martelando a ideia do sentimento do cristão. Então eu pergunto para você agora, Gabriel, qual que é o sentimento que o cristão deve carregar? Olha, eu acredito que o cristão ele tem que carregar sempre um sentimento de muita esperança, né? De muita fé, na verdade. Porque você tem que. Eu acredito que não dá para você vivenciar toda essa trajetória de Cristo, toda a salvação, né? O roteiro aí da paixão, se você não crê, né? Se você não tem a esperança de que no final de tudo isso você vá ali encontrá-lo e usufruir aí da vida eterna. Então, acho que a palavra que eu colocaria
seria esperança, é o sentimento principal, assim, que um cristão teria que ter. Realmente, a esperança é um dos sentimentos mais precisos, né? E que a gente mais necessita. Algo que me chama muita atenção quando eu pergunto a questão do sentimento do cristão é a narrativa, o modo que Jesus aparece para esses dois discípulos, né? Ele aparece já caminhando, né? Que já é um símbolo muito forte de um Jesus que se põe a andar junto. Então, eles que estavam caminhando de volta a casa, num caminho que me parece também não muito perto, a gente sabe, né? A geografia local de lá não facilitava muito, eram coisas mais distantes. A gente vê que foi uma viagem que durou possivelmente um dia, porque eles chegaram no final da tarde, início da noite, então tenha sido sim uma viagem bem extensa. E Jesus ele se põe, antes de qualquer questionamento, ele aparece e se põe a caminhar junto. Então, já aparece aí um convite, né? Que aí eu volto na minha frase. Quando disse que seria necessário, talvez, eu ver algum sinal, nesse caso, isso já é uma primeira prova, porque eu não reconheceria Cristo se ele simplesmente se colocasse a andar junto comigo, né? Então, aquele que pudesse reconhecer só pelo caminhar, o texto acabaria logo no começo. Falaria que Jesus se pôs a andar junto com eles reconheceriam o mestre e provavelmente voltariam o seu caminho. Mas não, eles se põem a caminhar, então dá a entender que eles não reconheceram aquele homem que estava caminhando junto com eles. E aí que ele questiona, né? Do que vocês estão falando nesse caminho? Por que o rosto de vocês estão tristes? E, e aí que tá um ponto interessante, porque Cristo aparece para aqueles que estão voltando para casa com os rostos tristes. E é um fato muito interessante para a gente compreender o texto, porque quando a gente fala do sentimento do cristão, o Papa Francisco traz isso muito forte. Ele convida, ele fala: cristãos sejam alegres, sorriam, tragam no rosto a felicidade, a alegria, porque nós cremos num Cristo ressuscitado. Nós esperamos, o sentimento de nossa esperança é no Cristo ressuscitado que restaura o reino para nós. Então, numa alegria tão plena de que nós temos alguém que nos salva do pecado, alguém que nos tira da morte para a vida eterna, será que a gente tem um espaço aí para um sentimento ruim, para um sentimento de tristeza? Deveria ser um sentimento mais alegre, realmente, deveria a gente estar buscando essa felicidade plena que ele pode nos proporcionar. Então, o primeiro motivo desse texto que mais me chama a atenção é isso. Por que que Cristo se põe a caminhar junto com eles? Porque eles estavam voltando para casa tristes. Eles estavam com o rosto tristes. Pensa comigo assim, né, Gabriel? Você vai para um evento em que você coloca uma certa expectativa, esse evento te frustra e você volta para casa insatisfeito. Qual vai ser a história que você vai contar? Você vai ter prazer em contar essa história quando você voltar para casa e alguém te perguntar como que foi? Pois é, eu não. Olha, numa situação dessa, né, no caso, se eu fosse um dos discípulos de Emaús, né, vou retornando e encontrar com Cristo. Você se refere? Digo, não, nunca, numa situação da vida mesmo. Você vai para um evento, um show, algo sociável, e aí você vai alegre, né? Você tem aquela expectativa, você comprou um ingresso, você reservou um lugar, você escolheu o seu lugar para melhor aproveitar, e aí te frustrou, não foi tudo isso. Aí você volta.
triste, né? Falando que foi um dinheiro perdido, foi um tempo perdido. Aí quando você chegar na sua casa, alguém vai te questionar, como que foi? Você vai ter prazer em contar essa história? Com certeza não, porque a gente está frustrado, né? A gente acaba ficando desapontado e quando a gente tem. É o famoso balde de água fria, né? E quando isso acontece, a gente acaba até perdendo o ânimo, né? De partilhar aquele momento, o que é muito louco de se pensar, né? Porque a gente cria um entusiasmo e se frustra, né? Hum. Assim foi com os discípulos de Emaús. Eles saíram da casa deles, então vamos voltar no início do texto, né? Naquele mesmo dia, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Eles estavam retornando para a casa deles. Então significa que no momento anterior eles saíram da casa deles para provavelmente conhecer Jesus, porque se eles tinham algum objetivo em ir, ele já mostra na narração do Domingo de Ramos, na narração completa, né, do Domingo de Ramos, que Jesus ele já era conhecido por suas obras e palavras. Então o nome dele era muito conhecido. Então, dá a entender então que esses discípulos saíram das suas casas para conhecer aquele nome daquela pessoa tão famosa. E aí eles se tornaram discípulos, sendo discípulo aquele, né, que se coloca a ouvir, se coloca a aprender, a ter um mestre, né? Então eles passam aquele período com Jesus pregando a restauração do reino, né? Que vai restaurar o reino em 3 dias, e aí Jesus morre. Ponto final. Morreu. Era só mais um profeta. Era só mais alguém que anunciava a Deus e na verdade não era Deus. Então vamos voltar para casa. E aí um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza, porque perdeu um mestre, né? Perdeu um grande ensinador e, e aí volta para casa com aquele sentimento em aberto, porque parece que o aprendizado foi em vão, porque alguém que pregava o reino dos céus não executou o reino dos céus, porque morreu, e aí você volta para casa realmente abatido. Então, coloco esse pensamento, né? Nós, como discípulos, às vezes nos colocamos como discípulos, mas não entendemos. Isso pode nos frustrar. Quando nós não entendemos o que Cristo tem para nos ensinar, nós não compreendemos nele os seus próprios ensinamentos, realmente vai nos causar uma certa frustração. Colocando o gancho que você citou, você falou de uma parte que eu achei bem interessante, Mateus, porque a gente vê nessa passagem que Jesus ele chama atenção. Ele fala assim, "Ué, mas vocês não sabiam que, né, que o Cristo iria passar por todas essas provações e ia ressuscitar, né? Mas por que vocês estão tristes?" E eu me pergunto isso, né? Por que para nós cristãos é tão difícil acreditar nesse Cristo ressuscitado? Por que para a gente é tão difícil? Porque, ainda mais para eles, ele tinha acabado de acontecer a crucificação e a ressurreição. Eles haviam sido avisados, mas mesmo assim estavam padecidos, abatidos. Por que isso é tão assim comum no cristão? Não é muito irônico? É irônico e o pior, e piora, né? Eles ironizam as mulheres que viram o túmulo vazio. A gente percebe um Sim, certo tom de ironia. Tá exatamente. certo que algumas mulheres do nosso grupo disse, mas ele ninguém viu. É interessante que eles terminam a frase dizendo isso, né? Ele próprio ninguém viu. Desconfiando, né? Mas, então, Eu vejo até um tom de desconfiança. Tipo, foram lá, sério que ninguém, né, viu umas coisas lá, umas vestes, viram anjos. Eu vejo até uma certa incredulidade, assim, da parte dele. Eu fico pensando, mas, poxa, totalmente, totalmente. E isso não é à toa, né? Isso não é à toa. Existe uma diferença em você ouvir sobre o reino de Deus e compreender a divindade de Deus. Deus, quando ele se faz homem, ele anuncia o seu próprio reino. E aí forma discípulos.
Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, né? Quando Jesus questiona os discípulos no início do Evangelho. Ah, vocês não vão embora? Todos foram. Aí Pedro responde, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então, ele anunciava o próprio reino. Então, é muito fácil para nós, como humanos, compreendermos ele simplesmente como um anunciador do reino. Mas é difícil nós enxergarmos nele essa restauração do reino. Então, é por isso que é tão difícil deles enxergarem ali, naquele homem que caminha com eles, o Cristo ressuscitado. Porque para eles, a imagem que travou na cabeça deles era do Cristo homem que morreu. Então, esse é um grande ponto, que é um questionamento para nós. Qual a imagem que nós carregamos de Cristo? Está certo que somos convidados a viver na liturgia a morte de Cristo, mas nós nos fundamos com Cristo homem morto ou com Cristo que venceu a morte por sua divindade? Então, é o grande ponto dos discípulos de Emaús, né, que abrange esse princípio, essa primeira narrativa. E eles se prenderam, como humanos, eles se prenderam na humanidade. E é normal que a gente desconfie de tudo, que a gente precise realmente de sinais, que a gente cometa alguns erros bem tolos, né? E que, assim, de ironizar até mesmo a fé do outro, que foi lá, viu e acreditou, como narrou o evangelho do domingo de Páscoa, né? O discípulo amado, logo que entrou, acreditou que ele já havia ressuscitado. E aí chega ele e fala, não, olha, eles viram um anjo, mas não viram ele. Então, não sei se é verdade, não. Verdade. Inclusive, Matheus, eu estava até aqui lembrando, né? Lendo aqui essa passagem, me foi na cabeça um texto que eu li, inclusive foi um texto que você escreveu e acabaram compartilhando lá no Instagram, sobre a Semana Santa e tudo mais. E aí, agora você falando um ponto que como é interessante, né? Porque Jesus ele se fez presente nos discípulos de Emaús como uma pessoa aparentemente normal, assim, fisicamente, e simplesmente caminhou, né? E acredito que muitos, assim, quando se falam, se refere ao Filho de Deus, né? Ao Salvador, chegando assim, triunfalmente, para abrir o céu, desceu, apareceu. Só que não, Jesus ele se faz ainda, após a ressurreição, como humano ainda, né? Ele faz presente, mas de uma forma humana. E eu fico pensando assim também, o qual é difícil os cristãos, ainda mais naquela época, compreender um Cristo que se fazia presente na simplicidade, né? E é muito, muito curioso isso, né? E às vezes eu até trago esse discurso para hoje, né? E vejo como as pessoas, elas têm dificuldade de enxergar, né, o Cristo na simplicidade, né? Totalmente, totalmente. E eu falei do É um debate forte, né? Um debate forte. sim, inclusive eu falei do seu texto que você escreveu, eu achei muito interessante que você fala assim que antes, né, de Cristo eles estavam acostumados com um Salvador assim que fosse forte fisicamente, né? E aí relembrou até Davi, hoje que tivesse, sei lá, algo assim muito imponente, sabe? Só que Jesus chegou falando do amor, né? Algo assim muito mais, um diálogo mais simples, né? Abrindo pontos. E hoje eu vejo que há uma dificuldade nisso. E com os tipos de Emaús eu percebo isso, né? Como essa simplicidade que Jesus faz, né, presente, ainda se torna tipo um tabu, né? Para o próprio cristão reconhecer que é o Cristo, né? Sim. É um fato muito interessante, né? Porque, na verdade, não é à toa, né? Que a gente pensa que não é à toa que pensaram que Jesus ia vir como um Deus forte, né? Guerreiro. Porque todos os sinais diziam que ele seria assim. Vamos lembrar que Davi também entrou sobre um burrinho, né? Então, ele também entrou na cidade acima de um burrinho, em cima de um burrinho, montado em um burrinho. E aí Jesus é da linhagem de Davi, ele entra também com o burrinho. Então, até que a isso já nos convida a que a incredulidade começa muito antes, no domingo de Ramos, no próprio domingo de Ramos. Porque o Hosana Rei e Hosana Ra daquelas pessoas não eram somente por Jesus, mas era mais por Davi, como se
Davi, mas o Davi mais forte, o Davi que impuseria realmente uma salvação, né? Então, ali já me demonstra então que eles não compreendiam realmente a mensagem de Jesus. Eles compreendiam o desejo deles, que era de um Deus forte, de um Deus que impõe, um Deus que quer ser temido, né? Não do temor a Deus, mas realmente do medo, da força, do poder. Sim. E eu também, assim, eu estava refletindo aqui, né? Eu vou até trazer a pergunta para você, talvez você até deu. Até achei, como posso dizer, difícil imaginar, mas hoje, estamos de 2021, as pessoas reconheceriam Cristo entre nós? Tem gente que fala que a gente crucificaria Jesus de novo, e eu pendo um pouco para esse lado, viu? Que a gente crucificaria Jesus novamente. É, A sociedade dá sinais disso? na sociedade das sinais que a gente crucificaria Jesus novamente, porque Jesus ele não é uma ideia, mas ele apresenta um ideal. Jesus é uma pessoa que apresenta um ideal. E hoje nós vivemos um mundo preso a ideias, né? É, alguém apresenta um argumento, você não busca uma fonte, e aí você se prende a esse argumento. Esse argumento é um dogma para você agora. O argumento é realmente o seu mandamento final, onde você vai olhar e se basear e a partir daí você vai agir como consequência dele. Então, quando Cristo trazendo um novo mandamento, vem trazendo, ele tem um convite da vida eterna, e aí isso anima qualquer pessoa. Mas quando a gente quer algo, a gente tem que saber que tem um processo. E aí Cristo apresenta o processo, e o processo não sempre agrada a todo mundo. E aí vem o questionamento. Não, mas para mim, né, que aí vem a subjetividade, a relatividade do século XXI, que é isso, né? O meu, para mim, é assim e pronto. E aí, será que a gente aceitaria a ideia de Cristo, de uma renúncia constante de si para servir ao próximo, né? Você comentou, né, no motivo da Semana Santa, e uma coisa que me chamou muita atenção na quinta-feira é que Cristo ele faz algo e ele questiona: compreendeis o que eu acabo de fazer? Então, o compreender, né, que é, vocês viram, vocês ouviram o que eu falei, mas você compreendeu isso de fato? Porque se você compreendeu, beleza, mas se você não compreendeu, e aí vai ficar em vão, vai ser em vão, que é o que acontece com Judas, né? Que Judas teve os seus pés lavados, participou da ceia, mas ainda assim saiu de lá e traiu Jesus. Então, é a prova de alguém que não compreendeu a palavra, o ensinamento e também a ação. Então, eu acho que hoje, por conta dessa relatividade, dessa subjetividade, desse nosso acreditar na nossa própria ideia, se voltou àqueles que acreditavam na sua própria lei. Então, a confiança de si como um dogma, como um poder maior, como uma resposta final, sempre vai nos distanciar de Deus e sempre vai fazer com que nós neguemos Ele, sejamos o discípulo que trai, porque nunca vai ser o suficiente o ensinamento dele, que a gente sempre vai ou querer mais ou não aproveitar o que ele realmente nos ensina. Mas isso é um ponto de vista meu, né? Então acho que seria muito interessante, Gabriel, que você colocasse o seu aí, porque aí a gente tem duas opções, aí o ouvinte ele não vai ficar tão influenciado, ele vai se sentir até mesmo convidado a comentar, a fazer, entrar em contato para trazer a ideia dele. Sim, claramente. Eu acho que é um debate muito válido sobre isso e nos chama para reflexão mesmo, né? Inclusive, eu realmente eu fiquei muito tocado pelo texto que você escreveu. Achei assim
uma riqueza muito grande assim de detalhes, e não só litúrgicos, mas históricos e sentimentais também, que compuseram ali todo aquele dia, aquele marco, enfim, né? Então, eu tenho para mim que realmente eu vou usar mais uma vez aqui um trecho do seu texto que você refere muito sobre a questão de como Jesus está presente pelo amor, né? Trazendo o amor. Eu já faço também um contraponto com a forma que ele chegou nos discípulos de Emaús, que foi de uma forma humana, uma forma comum que as pessoas se vestiam na época, da característica. Isso me faz pensar uma coisa, de como Jesus, ele se faz presente através do próximo, né? De como ele se caracteriza como nosso irmão, né? Como alguém próximo, realmente. E isso me chama a atenção, porque se a gente traz para os tempos de hoje, e a gente traz esse ponto de vista que Jesus faz presente através do nosso irmão, a partir do momento que a gente não o acolhe, a gente está indo contra, né? Com aquilo que propriamente o Cristo deixou, né? De sua Páscoa, que foi, né? Amar aos outros como eu vos amei. Eu acho que esse último mandamento é sensacional. E Agora você deu uma empurrada, né? Você foi bem direto. Você falou, e aí a gente vai contra. Eu acho que é totalmente real, viu? Só que eu achei que eu gosto de pensar, a mente vive a nossa fé, a gente realmente vive, prepara o nosso coração, sim, a semente que Cristo planta em toda Páscoa, né, em toda Páscoa dominical, em toda Páscoa no Tríduo Santo, ela vai germinar e aí dá frutos, né? Mas se a gente não deixa a nossa terra fértil, se a gente não cuida da nossa terra, e agora eu falo, né, na questão mais física, corpórea, lembrando das cartas de São Paulo, onde ele traz que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, se realmente a gente não cuida dessa terra, que é onde Deus quer agir, nenhuma semente germina. Aí Deus pode aparecer em sonho, pode aparecer em realidade, ele pode te chacoalhar da cama, e aí você abre o olho e ele fala, oi, sou eu, e aí realmente você não acredita, você nunca vai ser o suficiente. Mas o preparar o coração, que é um ponto que a gente pode trazer para a narrativa dos discípulos de Emaús, porque dando já aquele pulo para o final, quando Jesus assume a figura da liderança na mesa, na ceia, né? Ele não, a gente vê que ele assume essa liderança, mas ele passa por um processo. Ele, durante a caminhada, ele faz toda a história dos profetas. E isso traz a ideia do Sábado Santo, né? No Sábado Santo, na primeira parte da celebração, com o rito da luz, o sacerdote, ao abençoar o fogo e estar na incisão do círio, ele pronuncia alfa e ômega, princípio e fim, né? Deus anuncia Cristo a partir dos profetas. Depois de aliança com Noé, depois de aliança com Abraão, depois de aliança com Moisés, e o povo continua sendo incrédulo, então vamos preparar a terra. E aí os profetas preparam a terra. E aí Cristo vem. A terra que estava fértil foi bem preparada, a semente germinou. E Cristo faz assim novamente com os discípulos de Emaús. Ele caminha preparando a terra. Porque aí ele começa. O primeiro profeta e o último profeta por excelência, que é ele mesmo. Ele conta tudo. E eu fico pensando, como que será que Cristo resumiu tanto em tão pouco tempo? A caminhada era muito grande mesmo. eu fico pensando. Realmente, né? Se a gente for parar assim, quanto tempo eles caminharam, né? Porque não fala assim qual parte do dia foi, mas só aqui no finalzinho que já estava escurecendo que eles convidaram Jesus. Aí então, pô, se eles convidaram ele à noite, no final, eles começaram a andar o quê? Desde cedo, então? Sim, e ó, aqui na minha Bíblia, na tradução também da CNBB,
coloca que são cerca de 60 estádios de uma cidade para outra. É um caminho longo, É, mas não sei se é o suficiente para explicar tanto. é o próprio Cristo mesmo que realmente é, consegue trazer, né, toda essa história aí da salvação em um período assim tão curto, né? E o que me chama a atenção também que aí, em Lucas fala, né? E quando eles estavam chegando próximo, Jesus meio que ia embora. Só que Lucas fala assim, ele fez de conta que ia adiante, ou seja, ele, como se Jesus tivesse jogado um verde, né? Para que os dois discípulos o convidassem, né? Tipo, vamos lá, né? Insistiu, pô, vamos lá para casa, tá noite, tá tarde, né? E eu acho que aí é a primeira demonstração, né, eu acredito que o coração, né, dos discípulos de Emaús começaram ali a ficar, né, acho que um pouco mais Oração. agitados, né, com a presença ali de alguém assim, né, talvez não só humano, mas celestial, né. E eu acho muito interessante isso porque nesse momento que eles convidam Jesus, né, para jantar, né, ficar com eles à noite, e tudo mais. Pra mim já é o primeiro sinal ali que já perceberam que, opa, tem alguma coisa diferente, assim, né, na minha opinião. E logo em seguida, Sim, aí, Jesus já faz a partilha do pão, que eu acho também muito brilhante essa parte, porque só traz, né, evidência de como a Eucaristia ela está presente, né? eu acho também interessante um versículo 21, onde ele nos diz, e aí deixa claro aquilo que a gente está falando sobre incredulidade, né? Que é e nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Então significa que foi por água abaixo ele ter morrido, ele não fez nada, ele não Nossa, verdade. libertou Israel. Foi um Nós fracasso, saímos não de casa, conseguiu. foi um fracasso. Porque qual que é o valor de Israel? No capítulo 3, versículo 10 do livro de Êxodo, Deus fala para Moisés: E agora vai, eis que eu, teu Deus, te envio para que você liberte Israel do Egito. Israel, o meu povo. Então, o sinônimo de Israel vem de povo de Deus, o meu povo, quando Deus fala. Então, quando ele fala seria ele que libertaria Israel, ele não está querendo dizer Israel, o povo ali mesmo, da nacionalidade, né? O natural dali, mas sim o Israel, o povo de Deus, a dimensão maior, aquele povo mesmo, os escravos que buscam uma libertação. E eles se colocam nesse lugar, né? Porque então eles saíram de casa no objetivo de conhecer aquele que libertaria. Eles tinham uma expectativa nele e pronto, falhou. É, pô, e agora? Não tem um futuro, né? Não tem outros passos. É nítido, né, o pessimismo que estava tendo, né? Porque aí chama atenção, porque eles já estavam tristes, né? Todo aquele pessimismo. Só que o que dá a entender um pouco, eu não sei se você teve essa sensação nesse momento, né? Mas que os próprios discípulos, né, as pessoas ali pós a crucificação de Cristo, encararam como se fosse realmente o fim de tudo, né? Fracassou, não vai dar certo, tipo que todo aquele ensinamento, toda aquela, como eu posso dizer, aqueles pré-anúncios que Cristo trouxe através de parábolas, né, através ali de sua vivência, fosse por água abaixo, sabe? Que não fosse considerado. Isso me deixa muito curioso, né? Porque o Cristo ressuscitado, Cristo vivo, e até você fala do sentimento do cristão, né? Que o Papa até lembra, então temos que estarmos felizes e tudo mais. E eles mesmos aqui, após a crucificação de Cristo, encararam isso como algo que foi o fim, né? Tipo, acabou. Acabou mesmo, realmente não temos mais esperanças aí de que vá ter um Salvador novamente, né? E aí isso é muito curioso de se pensar, né? Porque Cristo, ele chega para nós, né? Retorna, se faz humano novamente através dos discípulos de Emaús, os ouve,
dá todo o aprendizado novamente nesse período aí de, não sei, uma caminhada aí de quase um dia todo, praticamente, tudo para que eles entendessem realmente que não foi o fim, né? E que para o cristão o fim não existe, né? O fim não existe. E é muito tocante porque Jesus não para por aí, né? Após o discípulo de Emaús, ele segue caminhando e ainda reaparece para os seus 11 discípulos, né? E só afirmando assim, né? Como Cristo, ele se faz presente em todos os momentos, né? E de formas e de todas as condições também diferentes, né? O que falta para a gente ter esse olhar, Mateus? Seria um olhar mais humano? Seria nos aproximarmos? O que falta para a gente ter esse olhar para Cristo que se faz presente em tantos períodos assim na Bíblia para hoje, por exemplo? As perguntas difíceis estão vindo para mim e isso não é legal. Mas Uma pergunta complexa, né? Nos faz refletir muito, né? Tipo, é, você sem vê Cristo nos dúvidas. olhos da pessoa? Como, desculpa? Você enxerga o Cristo nos olhos de outras pessoas? É algo total. Isso é um fato muito interessante, né? Muito. É, e serão reconhecidos meus discípulos da forma que ameis uns aos outros. E aí eu deixo o ouvinte pensar: será que a gente consegue reconhecer Cristo realmente pelo amor, como tal pessoa demonstra o amor? É um exemplo. A gente vê nessa situação pandêmica a linha de frente da saúde. Muitos foram os casos de enfermeiros, médicos que contraíram o vírus, morreram, mas porque estavam na linha de frente. E prova de amor maior não há daquele que doa a vida pelo irmão, e aí? Será que a gente esquece disso quando a gente fala do próximo? Então, realmente, talvez se a gente pensar de uma forma muito humana, isso nos afasta de Deus, isso nos afasta dele, né? E aí vem Cristo dizendo aqui para os discípulos: como sois incrédulos e sem inteligência? Será não compreenderam o que os profetas falavam? Será que não era preciso que o Cristo passasse por isso? E aqui eu acho um fato muito interessante que Cristo ele só consegue se fazer presente em todos os lugares depois da sua ressurreição. Então significa que ele viveu sua humanidade 100% humano. Ele realizava os milagres, ele fazia os ensinamentos, entretanto ele também não usava tanto, por exemplo, aparecer, fazer a bilocação, né? Aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, algo da onipresença dele. Sim. Mas aqui, como você trouxe, logo em seguida ele já aparece para os discípulos que estavam trancados lá, né? Que também já traz esse sentimento. Nossa, estava trancado, a falta de fé tava reinando ali entre os discípulos, né? Eles estavam trancados. E que aí a gente já faz uma interligação quando a gente estiver se aproximando do final, né? Porque isso já é um fato muito interessante. E aí aí ele se trata na terceira pessoa, né? Ele fala: "O Cristo não deveria passar por isso", porque o Cristo, a cruz, é o símbolo da humanidade de Deus. E ali a gente já está falando de um Deus totalmente divino, de um Deus que ele próprio se reconhece no homem que morreu. E nós, humanos, não conseguimos reconhecer ele naquele homem que morreu. É um fato totalmente interessante, realmente essa dúvida. Como que a gente reconhece? Será que a gente reconhece? Então é isso. Quando ele fala É o realmente. Cristo sofresse, ele está falando da sua humanidade que acabou. Pronto, a humanidade dele acabou com a morte. Mas e a divindade dele que se aparece para nós, que está ali na nossa frente caminhando conosco? A gente está enxergando ela? Exatamente, né? Por que é tão difícil? Agora é uma pergunta retórica, né? Mas por que é tão difícil, né, principalmente para você que está ouvindo agora, reconhecermos um Cristo simples, que se fez humano e que ainda se faz? O discípulo de Emaús é o mais exemplo de que pós a ressurreição ainda se fez humano através. Porque mesmo assim é tão difícil para nós enxergarmos esse Cristo e aceitarmos e nos alegrarmos, né?
Eu acho que essa passagem dos discípulos de Emaús, ela se torna um puxão de orelha, assim, a grosso modo falando, porque é como se, poxa, Cristo ainda se faz presente entre nós. Ele não, tudo bem, ele teve a crucificação, ele subiu aos céus, mas ele ainda está aqui, ainda se faz presente através de nossos irmãos, no nosso dia a dia, né? E muito bem você ter relembrado a questão da pandemia, né, dos enfermeiros, por exemplo, dos médicos. Inclusive, a gente tem uma taxa muito alta de enfermeiros e médicos, profissionais da saúde, que morreram, né, devido ao vírus. Isso nos chama a atenção, né, das N formas que Cristo se faz presente através das pessoas que ajudam, né, que estavam ali presentes. E aí, Matheus, para a gente concluir, né, esse nosso episódio, eu vou usar de novo um trechinho do seu texto. Olha como eu gostei desse texto. E você fala também sobre a questão do silêncio, né? Do silêncio, e que a gente, nesse ano, né, o ano litúrgico está em Marcos, inclusive, mas como toda essa descrição de Marcos aí, da paixão de Cristo, da ressurreição, é tratado com muito silêncio, né? Então, será que seria um momento que, para nós reconhecermos esse Cristo, é só realmente através do silêncio do nosso coração? Eu percebi que todas as perguntas que você me fez eu respondi da mesma forma. É muito interessante isso. Eu vou tentar mudar, prometo. Não, tá ótimo. Mas é porque realmente é muito interessante. A questão do silêncio no livro de Marcos é dominante, porque Marcos ele é muito direto. Se nós lermos a introdução teológica do livro de Marcos, o objetivo dele é mostrar em Jesus humano o Messias. Então ele é muito objetivo. Ele, ao contrário de Lucas, que é um pouco mais catequético, Marcos ele joga. Cristo fez isso, ponto. Bom, se você está duvidando, aí não é culpa minha, mas ele fez isso. E a partir disso você tem que tomar uma certa conclusão. Então, o silêncio no livro de Marcos ele é muito ressaltado. Cristo saiu para orar, mas ele não demonstra, ele não narra um momento de oração de Cristo, além do Calvário, né? Além do Getsemane. Então, quando Cristo saía para orar, se afastava, Marcos dá um ênfase nisso e ponto final. Porque Cristo também havia de refletir algo. E quando a gente falando do silêncio, já levando para o final, Cristo ele toma, né, a iniciativa na ceia dos discípulos de Emaús. Isso é um ponto interessante, porque interessante novamente, porque é normal que o anfitrião tome a frente numa ceia. Isso de um costume judaico, né? Só que aqui vejo eu como eles novamente assumindo Jesus como mestre. E aí que tá. Qual que é a diferença do discipulado para o apostolado? E são duas coisas que a gente vivencia logo nesse finalzinho de texto. E ele é muito rico bem no final. Porque o discipulado ele assume Jesus como mestre, Jesus que ensina. E nós escutamos e aprendemos. E como Jesus era o mestre, nada mais justo do que deixar que ele tome a frente na ceia. Então, ele pronuncia a bênção. E aí vem o discipulado. Por quê? Porque eles reconhecem Jesus pelo partir do pão. E ao reconhecer Jesus, voltamos para a pergunta: qual que é o sentimento que o cristão deve carregar? Depois de uma grande frustração da morte, de ter vivenciado a morte daqueles que lhe acreditaram, eles não se trancaram. Eles poderiam ter reconhecido Jesus e terem louvado ali mesmo. Mas não, eles voltam todo o caminho. Fico pensando, você acabou de chegar em casa cansado, você vai ceiar, aqui não fala nem que eles comeram, simplesmente que eles se questionaram, falaram, não ardeu também o seu coração? E aí eles saem correndo, voltando para a cidade para anunciar que ele havia aparecido para eles e eles haviam reconhecido no partir do pão.
Então, realmente, o silêncio, ele nos aproxima. O silêncio, ele se faz também parte de uma celebração litúrgica. Ele é essencial, ele é uma parte da celebração. O silêncio, o momento de realmente contemplarmos. Mas ele vem muito mais forte, o silêncio ele ganha um sentido muito maior quando nós assumimos a nossa missão de apostolado, porque nós já assumimos a nossa fé, nós realmente comungamos dela, então o nosso silêncio tem um sentido, porque a partir da nossa comunhão, a gente acredita, a gente sabe em quem acreditamos. Agora, um silêncio muito em vão, ele pode nos causar mais distanciamento ou mais dúvidas, né? Então é muito interessante isso, que eles não se prendem, eles retomam todo o trajeto e anunciam para os discípulos. E aí a gente vê no Evangelho que este meio período também Jesus desaparece para eles e aparece no meio dos discípulos, né, onde Tomé não está, mas ele aparece e todo mundo vê ele ressuscitado. E aí ele fala: paz esteja convosco, né? E quando eles chegam, os discípulos já viram Jesus também, e aí os dois podem compartilhar dessa visão, desse encontro que eles tiveram com o ressuscitado. E aí sim, se faz justo a sua saída de casa para ir conhecer aquele que anunciou a libertação de Israel. Então, por que Jesus aparece para os discípulos de Emaús? Qual é a missão de Jesus ao aparecer para eles? É mostrar que a fé deles, quando eles saíram da casa deles para conhecer Jesus, teve sentido. Ela foi justificada na cruz e ela é imensamente divina no Jesus ressuscitado. Então, quando ele aparece, não é à toa. Ele não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe as pessoas que saíram antes de acreditarem. As pessoas que voltaram para casa não justificados. Lembremos-nos da passagem de Lucas capítulo 19, onde tem o fariseu publicano. O fariseu agradece por não ser um ladrão e nem como aquele publicano. E o publicano, ele fala: Senhor, tende compaixão de mim, pois eu sou um pobre pecador. E aí Jesus fala: este voltou, mas justificado. Realmente, quando você assume quem é Jesus, quem é Deus e como ele se faz presente na sua vida, aí sim, o seu contato com ele, o seu silêncio, a sua oração tem sentido. Mas quando você volta para casa não justificado e ainda ironiza aqueles que acreditaram, bom, você precisa de um segundo contato. Você precisa realmente, então, comungar dessa fé. E aí Jesus aparece. E eles o reconhecem pelo partir do pão. Então, pode ver que eu até acabei falando mais e muito nesse finalzinho, mas realmente é um final muito mais rico. Ele é um final muito mais convidativo, até mesmo que as outras partes do texto. Porque aqui nós temos a nossa missão. Depois de vivenciar a Páscoa, nós temos que reconhecer o Cristo divino que nos envia. Então, nós temos que assumir não mais o nosso discipulado, mas também o nosso apostolado de anunciar a ressurreição, né? E a nossa paróquia, ela teve um momento muito bonito da carreata, sem poder ter as procissões, assumir a carreata com buzinas, com músicas que anunciam a ressurreição, nós também assumirmos o nosso discipulado, que não deixa de existir, mesmo numa situação pandêmica, né? Perfeito, não, muito legal o que você compartilhou, Matheus. Eu acho que é uma forma bem bacana da gente finalizar, né, esse bate-papo sobre essa passagem dos discípulos de Emaús. Realmente é uma passagem que nos chama a atenção de como Cristo, ele realmente, ele nos convida, né? Ele nos convida e sempre está nos convidando a caminharmos junto com ele e de mostrar que ele está ali junto ao nosso lado e para que cremos realmente nesse Cristo ressuscitado que nos traz esperança, né? Até o dia que nós possamos aí partilhar da vida eterna também. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast, desse episódio aí, que para mim foi extraordinário já para começar. Né? Primeiramente, eu quero agradecer, né, você que
está aí ouvindo até agora nosso episódio. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha curtido, extraído aí elementos para agregar mais no seu estudo, na sua reflexão. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao Matheus, que disponibilizou também para gravar. Matheus, muito obrigado. Você tem alguma consideração aí final para nós? Agradeço a você, Gabriel, pela iniciativa. Acho que o que a igreja negou desse mundo tecnológico, nos 10 anos desse avanço tecnológico que a nossa era vive, ela está tendo que correr durante o ano passado para cá, né? Então, a iniciativa de um podcast, de realmente evangelizar a partir das plataformas digitais que a internet nos proporciona, é muito interessante, muito boa mesmo. Então, desde já te parabenizo, sempre tendo ideias inovadoras e que Deus possa realmente continuar te abençoando e a executar essas ideias, né? Precisa de gente que pense e gente que execute. Agradeço a quem ouviu até então, até agora. Convido a que não deixem de acompanhar o podcast, né? Que o Gabriel já anunciou logo no início que vai ser semanal. Então, continuem acompanhando, continuem se aproximando da fé de vocês por meio dessa plataforma. E é isso. Reconheçamos aquele. Acho muito bonito, né, que na narração da Paixão de Cristo, quando o soldado, né, professa a fé dele, realmente ele era um filho de Deus, o evangelista nos traz que aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Então, façamos um testemunho verdadeiro, acreditemos de verdade naquele que se aparece para nós, e assim nosso testemunho também será verdadeiro. Então, muito obrigado. Desejo a todos uma ótima série de podcast que realmente alimente a fé de cada um. Perfeito, muito bom, Matheus. Realmente é um privilégio muito grande. E, bom, nisso, só para terminarmos aí, né? Lembrando que o podcast está seguindo todas as regras, né? Emitidas pela Organização Mundial da Saúde, de distanciamento social. Então, eu estou gravando na minha casa, o Matheus também está gravando na casa dele, respeitando o distanciamento. E, mais uma vez, frisando a importância de nós ficarmos, né, em casa, se possível, nesse momento tão difícil. Se for sair, se proteja. É realmente um momento muito difícil, muito complicado, mas que com fé, né, com fé na ressurreição de Cristo, nós possamos aí acreditar em dias melhores, com certeza vão vir. E Jesus, né, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos esperamos aí para um próximo encontro no podcast. Amém.